E também é uma linguagem de intercessão. Você está orando em línguas, você começa a interceder por situações que está acontecendo ou que já aconteceu no passado, pessoas que precisam ser curadas de traumas do passado, então já aconteceu, é um trauma do passado e precisa ser curado, ou está acontecendo um problema atual, ou um problema futuro, porque Deus já sabe e Deus coloca você para interceder antes de acontecer. Vamos dizer, vai ter uma doença terrível na sua família daqui 2 meses, e às vezes você já está orando em línguas, intercedendo para aquele problema, para você ter vitória. Tem um pastor da Filipina, esqueci o nome dele. Ele tem uma mensagem e ele fala assim: que tem uma igreja gigante lá na Filipina, e ele fala assim: ó, eu já orava em línguas por vocês aqui, sem saber. Há 10 anos atrás, ele já intercedia pela igreja. Ele falava que se Deus mostrasse tudo que Deus fez no ministério dele, ele ia ficar com medo, que o ministério dele é internacional hoje, igreja imensa. Mas ele disse: ele já estava orando por eles no passado. Então, a oração em línguas é uma oração de intercessão. Eu também ouvi o testemunho do pastor John, o que trouxe essa chave de revelação para mim da importância da oração em línguas. Ele falou que um dia estava num país que ele viaja o mundo todo para pregar a palavra, e ele disse que começou a atravessar, um ônibus parou no farol, o sinal ficou vermelho e ele começou a atravessar. E de repente, antes de ele começar a atravessar, na calçada mesmo, quando ele fez o movimento para atravessar, começou a vir umas línguas nele, a oração em línguas. De repente, ele começou a fluir, ele começou a orar. Ele deixou fluir ali. E aí, quando ele chegou, ia chegar no final do ônibus, para chegar na rua, algo puxou ele. E naquela questão de segundo passou um carro a mais de 100 quilômetros por hora, ia pegar ele. Se não fosse aquela força, um anjo, nós acreditamos, ele não viu isso, né? Mas puxou ele antes do acidente. Então, naquele momento que ele começou a orar em línguas ali, diz que veio essa força, essa intercessão da oração em línguas, e ele orou. Ele estava orando pelo seu próprio livramento de morte. Porque se o carro pegasse ele naquela velocidade, ele tinha morrido na hora, mais de 100 quilômetros por hora. E ele não sabia. Então, às vezes, você está orando em línguas. Tem um pastor amigo meu que ele fala assim que é, às vezes ele sente um impulso de estar orando em línguas, e às vezes Deus revela para ele qual é o problema que ele está orando, às vezes não. Às vezes ele não sabe qual é a situação que ele está orando, às vezes Deus revela lá na frente, ó, você estava naquele dia intercedendo por esse problema, você estava naquele dia intercedendo por essa causa. Então a oração em línguas leva à intercessão. Então, quanto mais você colocar no seu dia a dia para estar orando em línguas, é uma oração de edificação. Mas muitas vezes Deus vai pegar as suas línguas e vai se transformar uma oração de intercessão por você, por sua família, por seu ministério, por pessoa que você trabalha, por conhecido seu. Essa oração vai levar à intercessão. Essa oração vai levar à intercessão. Então você tem que continuar praticando, que vai levar à intercessão. E algo que a oração em línguas também faz na nossa vida, às vezes nós estamos com tanto problema, tanto agitado por lutas, por dificuldade, e ficamos inquietos, ficamos sem paz interior. E a Bíblia fala que existe uma paz que excede todo entendimento. Mas o que nós mais encontramos hoje em dia é cristão, é crente, que não tem paz. E a oração em línguas produz uma paz. Talvez não vai ser no primeiro dia, no segundo dia, mas se você colocar uma constância, se você colocar em prática de orar todos os dias, pelo menos 1 hora por dia no mínimo, para começar. Não é alvo grande, não é alvo impossível. 1 hora é possível. Você vai começar a sentir uma paz que excede todo entendimento. A paz não é a falta de problema, é uma paz que Deus vem de Deus. Às vezes você está na luta, está na dificuldade, está passando algum desafio, mas mesmo assim, com a sua luta, com a sua dificuldade, mesmo assim com os seus problemas, você fala assim: eu estou em paz, eu estou em paz. Essa paz que não vem da terra, não vem da circunstância, é uma paz que vem diretamente de Deus, é uma paz que vai fluir do teu espírito.
O teu espírito vai fluir essa paz. Então, a oração em línguas produz uma paz interior. Nós podemos falar uma quietude interna. A nossa alma está muito agitada com os problemas, com luta, com tantas informações. Nós estamos vivendo a geração que tem mais informações por segundo. São novas informações. Há 100 anos atrás, pessoas não tinham tantas informações, acesso às informações como nós temos hoje, principalmente por causa da internet. Nossa alma está confusa, agitada, mas quando nós entramos para orar no Espírito e como nós colocamos em prática diariamente, dia após dia, hora após hora, isso vai nos levar a uma paz interior. E também o que a oração em línguas faz, eu até gravei uma live no meu canal Pastor Ariston Júnior. Como eu falei aqui, a Escola da Oração em Línguas vai ter conteúdo exclusivo, como essa aula que eu estou gravando agora, e vai ter algumas coisas que está no meu canal, mas aqui na escola eu coloquei em ordem para ficar melhor, para você aprender, para você estudar. Meu canal é Pastor Ariston Júnior, e eu fiz uma live falando do que a oração em línguas traz o autoconhecimento. Porque você precisa conhecer o seu talento, suas fraquezas, você precisa conhecer o seu chamado. E eu gosto de dar o exemplo de uma missionária que eu conheci, que ela era ganhadora de alma, ganhava muitas almas lá no sul do país, e ela tinha um chamado exclusivo para evangelista. Evangelista que é um ganhador de almas, né? É claro que todos podem ganhar, o apóstolo, o pastor, o mestre, mas só que era evangelista. Mas só que ela estava na função de pastoreio. Então ela ganhava almas, e lá no pastoreio ela não tinha paciência, porque não era o dom dela, não era o chamado dela. E aí as pessoas acabavam saindo da igreja dela. E aí, quando eu estava indo embora da cidade, nós até conversamos, ela falou assim, pastor, eu sei ganhar alma, ganhei não sei quantas mil almas. É que ela disse que quando ela era nova convertida, ela pediu um número a Deus de almas para ganhar. Mas eu não tenho paciência para cuidar. E aí eu até falei para ela, se você tivesse junto com o pastor, você ganhar e o pastor cuidar, a igreja dela seria a maior da cidade. E ela concordou comigo. Então, às vezes, até o seu chamado, as pessoas estão no lugar errado. Pessoas estão querendo ser pastor e não foi chamado para ser pastor. Ou alguém querendo ser evangelista não foi chamado para ser evangelista. Então, ele não tem o autoconhecimento dos dons que ele tem, da unção que ele tem, dos talentos e das fraquezas que ele tem, porque todo mundo tem fraqueza, o que ele precisa lidar. Então, a oração em línguas vai te levar ao autoconhecimento, porque o Espírito Santo vai iluminar isso para você. O Espírito Santo vai começar a falar com você com uma aula aí, não sei se está atrás ou na frente, eu falo da sensibilidade espiritual. Você vai ser sensível para ouvir o Espírito Santo falar, para o Espírito Santo te revelar você mesmo. O autoconhecimento é libertador. O autoconhecimento muitas vezes traz cura. Um dia eu vou trazer um ensino só sobre autoconhecimento, mas não nessa escola da oração em línguas, mas o autoconhecimento traz cura para nossas emoções. E também o que a oração em línguas faz é uma ativação de dons espirituais. Como eu falei no meu testemunho sobre a oração em línguas, Deus tinha promessas, Deus usava profetas que ia me usar em milagres. Já acontecia na igreja lá que eu era pastor, curas. Mas milagre é diferente de cura. A cura é progressiva, a pessoa recebe a oração e ela vai melhorando, melhorando, foi curada. Milagre é instantâneo, acontece na hora. Então tinha promessa de Deus, Deus usando profeta, Deus usando a palavra, que eu ia ser usado em milagre, mas nunca tinha acontecido um milagre no meu ministério. E aí, quando eu recebi a revelação, comecei a orar em línguas, 3 horas foi o alvo, até a minha viagem, faltava 3 meses para a viagem, e quando eu viajei, como eu conto meu testemunho, começou a acontecer muitos milagres. O primeiro milagre foi de uma menina cega, totalmente cega de um olho, e foi curada instantaneamente, e outros milagres aconteceram. Porque Deus ativou ali o dom da fé e o dom de milagre. Deus ativou, quando eu comecei a orar em língua, o dom da fé. Então, os dons espirituais é para ser ativado.
Mas é claro que uma vez alguém perguntou para mim nesses dias, pastor, eu estou orando em língua tantas horas por dia, mas os dons não têm se manifestado. É muito importante você receber uma transferência de unção daqueles que têm um dom. Faz de conta, eu quero ser usado em cura. Então você vai lá e recebe a transferência de unção daquele que tem um dom de cura. Eu quero ser usado em milagre, recebe a transferência daquele que é usado em milagre. Ah, eu quero ser usado nessa área para liderar casais. Então recebe a transferência daquele que é para liderar casais, profeta. Por isso que nessa aula nós vamos estar orando aqui no final por transferência, para você receber essa transferência e Deus ativar todos os dons espirituais sobre você. Os dons de curar, o dom de milagre, o dom da fé, o dom de sinais e maravilhas, que Deus possa manifestar na sua vida. Então, mas uma da manifestação é a ativação de dons. E eu gosto de sempre dar o exemplo que o pastor John deu para mim, nunca esqueci. Ele falou assim para mim: é como se Deus colocasse todos os dons, o dom de cura, o dom de milagre, o dom da fé, o dom do discernimento de espírito, todos os dons em um quarto e te desse uma chave para entrar no quarto onde estão os dons espirituais. E ele fala: a chave é a oração em línguas. É por isso que eu comecei a orar em línguas, porque eu queria ser usado em milagre, eu queria que os dons se manifestassem na minha vida. Então, quando ele falou isso para mim, eu falei assim: essa é a chave, então eu vou orar. E eu comecei a orar. E aí, de lá para cá, 12 anos, escrevi 2 livros sobre o assunto, que está aqui nessa escola. Eu fiz um blog que não sei quantas mil pessoas já visitaram o meu blog, tem um grupo no Facebook, tem uma página no Facebook só sobre esse assunto, e muita gente me conhece por causa desse assunto. No meu canal, no YouTube, os vídeos que alcançam mais alcance, eu posso falar de vários assuntos, mas quando eu falo da oração em línguas é o que alcança mais pessoas, é impressionante. Eu falo de outros assuntos, tem poucos views, mas quando eu falo da oração em línguas é o que mais alcança, porque eu creio que Deus está me colocou essa missão de eu ativar, despertar as pessoas através da oração em línguas, através dos meus livros, através dos cursos, Deus ativar. Então, antes da oração, algo importante da oração em língua é o discernimento espiritual. Quantas pessoas, hoje em dia, muito mais ainda, o engano está operando dentro da igreja? Quantas pessoas estão sendo enganadas por Satanás? Quantas pessoas estão no púlpito, mas estão cheios de demônios. Estão profetizando, mas estão cheios de demônios. Então nós precisamos de discernimento espiritual. Quando você começa a orar em línguas, o discernimento espiritual é ativado de uma forma poderosa. É ativado de uma forma poderosa. Então nós precisamos muito orar em línguas para Deus dar discernimento de coisas que estão errado, que pessoas que estão no pecado, situações não para acusar, mas para ajudar essas pessoas, não para apontar o dedo para fulano, para ciclano, para pastor, mas é para ajudar essas pessoas, ajudar a igreja, não para ser um acusador, mas nós temos um discernimento para não ser enganado e no máximo ajudar se essas pessoas quiserem ser ajudadas. Então quero orar agora por transferência. Se você puder, levante suas mãos aí e se conecte a sua fé em mim. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro por transferência de unção. Eu oro agora em nome de Jesus que o Senhor ative o dom de curar, ative o dom da fé, ative, meu Pai, os dons espirituais, o de profecia. Oh, xarabacatarabachá. Pai, no nome de Jesus, vai ativando os dons espirituais, vai dando uma linguagem de fogo. Pai, que o Senhor possa estar liberando sinais sobrenaturais, libera azeite, pó de ouro, pedras preciosas, que esse irmão seja tocado, essa irmã seja tocada de uma forma profunda e poderosa, meu Pai. Alabaxalabá. Papai querido, em nome de Jesus, haja uma transcendência de fogo agora. Ele receba em nome de Jesus um batismo de fogo. Receba em nome de Jesus um batismo de poder, de fogo, de glória.
Que uma onda de eletricidade venha sobre ele agora, venha sobre ela, venha sobre essa casa. Uma nuvem de glória entre dentro dessa casa. Entre dentro desse lugar onde ele estiver assistindo essa aula, estiver no carro, na empresa, não importa, meu Pai, que o poder do teu Espírito toque a vida dele, dela, deste jovem, toque nesta família. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro ativação sobrenatural. Ativação sobrenatural agora. Receba uma ativação sobrenatural agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, assista todas as aulas e alguns módulos, as aulas que você foi mais impactado, assista mais uma vez. Que Deus abençoe. Divulgue essa escola para o seu amigo. Divulgue e fala, adquire o livro, adquire o e-book, adquire a escola, vai valer a pena. É uma semeadura nessa escola. Fala para eles adquirir, que vai estar semeando para essa escola crescer mais, para crescer o canal, para nós estar divulgando isso no Brasil e no mundo. Poder da oração em línguas. Então, até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.